Olá, meu nome é Desirê Nishikawa, sou criadora do Método Betinas e proprietária das confeitarias Meu Santo Brigadeiro e Betinas Cake House. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo brigadeiro. Oi pessoal, bom dia! Tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje, fazendo o bolo brigadeiro que vocês tanto queriam. E claro, vocês me pedem, né? Eu atendo. Estou aqui preparando o meu bico para a gente fazer essa decoração. Sejam todos muito bem-vindos. É uma receita fantástica de brigadeiro. Essa receita, você consegue utilizar ela tanto para recheio como para cobertura, tá bom? Então, assim, é bem versátil. E se você também quiser essa cobertura, que é esse recheio também, se você quiser deixar mais tempo, você consegue fazer um brigadeiro para bolear. E se você deixar menos tempo, você consegue fazer uma calda para um vulcão, tá? Para uma sobremesa, para uma taça, para um bolo no pote, tá joia? Então, é perfeito aqui esse brigadeiro, tá joia? Então é isso, vamos começar. Se quiser mandar um bom dia pro pessoal, a Vera Oliveira, a Lu Pereira. Oi Vera, oi Lu, todas as meninas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Trouxe essa decoração porque é essa decoração do curso gratuito que eu disponibilizei para vocês, né? Só que eu recebo tanta mensagem falando assim, Desirê, né? Se você, no curso as pessoas entendem muito como que é fazer com o ninho. Ah, você consegue explicar como que é o ninho? É a mesma coisa, só que aí eu vou trazer aqui para vocês verem que o efeito é o mesmo, tudo é o mesmo. Só que assim, né, tem essa cor diferente, as pessoas às vezes acham que tem uma textura diferente, mas não tem. Então por isso que eu trouxe hoje com essa cobertura de leitinho, tá? Com esse brigadeiro de leitinho para vocês. E aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, quem tá fazendo o curso gratuito, tiver alguma dúvida, às vezes que eu não falo, acabo não falando lá no curso, às vezes uma coisa que passa. Então, quem tiver qualquer dúvida, a hora é essa, tá? De vocês vão perguntar, eu vou falando, eu vou mostrando os detalhes. O bico certinho que vocês têm que utilizar. Lá eu falo, mas também quem não tá no curso gratuito, pode aprender aqui hoje com a gente, tá bom? E essa live vai ficar gravada no YouTube e no Facebook. E a receita desse brigadeiro, que é esse aqui que a gente vai utilizar, vai estar lá no grupo do Telegram, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Tô utilizando uma manga de confeitar, um saco de confeitar, né? Tô utilizando aqui um adaptador pro bico grande, tá? E eu tô utilizando aqui, esse bolo é todo feito com esse bico, com um único bico. Aqui, as laterais. O topo a gente pode mudar, tá? E a gente vai utilizar um outro bico e tem opções para você utilizar aqui em cima, tá? Esse aqui é o 2B da Wilton, é um bico serra. Na verdade, ele tem dois lados esse bico. Você pode estar utilizando esses dois lados aqui. Um lado que é serrilhado, que tem uns dentinhos, e tem o outro lado que é liso, tá? Então, no momento eu vou utilizar um lado, em outro momento eu vou utilizar o outro, tá? Ó, serrilhado com os dentinhos, eu viro, ele é lisinho, tá bom? Então aqui, ó, conforme a gente for fazendo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai virando e utilizando essas duas partes. Ó, coloquei aqui no meu adaptador e vou prender com essa parte aqui pro lado de fora, que faz parte desse combo aqui, né? Que no caso tem duas partes do adaptador, um que fica dentro do saco de confeitar e um que prende o bico, tá ok? Então é isso. Aqui, ó, quero mostrar pra vocês o ponto. Temperatura ambiente, o meu brigadeiro tá. Tem um plástico aqui em contato com o meu brigadeiro. Quero mostrar a textura aqui pra vocês. Vou tirar aqui o plásticozinho. Ó. Olha a textura. Ele é bem firme, tá? É pra você fazer recheio, pra você cobrir o seu bolo. Ele é bem firme, porém ele é bem cremoso, tá?
Perfeito. Um pouquinho mais aqui no fogo, você consegue um brigadeiro para bolear e menos, uns 2 pontos aqui menos, tá? Você consegue fazer uma calda para bolo vulcão, como eu acabei de falar para vocês. Ou para bolo no pote, ou para uma taça. Então é isso. Já mostrei aqui para vocês o ponto, então vamos lá. Vou colocar uma quantidade pequena, tá? Aqui no meu saco. Por que você prefere colocar menos no saco? Então, por que que eu coloco menos dentro do saco? Por quê? Se eu encher esse saco aqui, principalmente que essa cobertura, ela é bem firme, tá? Se eu colocar um monte aqui, eu vou ter que ficar fazendo muita força, tá? Pra esse brigadeiro sair aqui no meu bico. Então, vou fazer muita força. Vai machucar o meu braço e também, na hora que eu vou colocar aqui, que eu vou transferir aqui pro meu bolo, vou tremer, porque eu vou estar fazendo tanta força que eu vou ficar tremendo, então não vai ficar legal. Então, assim, não tem vantagem nenhuma você encher isso aqui, porque você pode ir recolocando o recheio quantas vezes for necessária, sem prejudicar o seu braço. E também para você, para sair, para você apertar com menos pressão, né? E esse brigadeiro sair tranquilamente e não ter tremedeira e nem nada, tá bom? Ó, coloquei uma quantidade aqui. Primeiramente, tá? Primeiramente, eu vou utilizar a parte lisa do meu bico. Olha aqui. Você mostra pra mim? Primeiro eu vou utilizar a parte lisa. Se eu quero que a parte lisa fique pra fora, que fique em evidência, o dentinho vai ser pra dentro, vai ser em contato com o meu bolo, tá bom? Ó, aqui no meu bolo já tem uma marca. Se vocês tiverem uma dificuldade, aqui nesse caso, só pegar aqui uma espátula. Aqui nesse caso eu tô utilizando um bolo de isopor, tá vendo? Mas se você estivesse fazendo um bolo mesmo de verdade, esse bolo estaria pré-coberto, com a pré-cobertura, tá? Pra esse brigadeiro colar nesse bolo. É muito difícil você deixar um bolo aqui com a massa exposta e fazer esse trabalho aqui. Eu não te recomendo que você faça isso, porque não vai ter aquela, como é que fala? Não vai colar isso aqui no seu bolo. Então é bem perigoso. Faça uma pré-cobertura, porque aí vai ter aquela coisa da minha pré-cobertura grudar com a minha cobertura e vai ficar perfeito. Não vai ter perigo nenhum de isso vir a desgrudar do seu bolo. Tá joia? Então, se eu tivesse com o meu bolo aqui pré-coberto, eu faria aqui, ó, uma linha guia, tá? Uma marcação guia. Então, eu marcaria aqui o meu bolo, tá? Bem retinho aqui, igual tem aqui, ó. Cadê? Ó, faria aqui, ó, uma marcação. Dá pra ver, Marrom? Sim, sim. Faria essa marcação e essa linha aqui vai servir de guia pra eu começar aqui a trabalhar com o meu bico. Tá joia? Então, vamos lá. Ó, a pressão é você que vai dar aqui no seu bolo, tá bom? Conforme você vai apertando, você vai subindo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, onde às vezes a pessoa erra, tá? Com esse bolo. Ó, coloco bem aqui, tá? Bem aqui embaixo, no meu bolo, bem aqui na beiradinha. E, ó, aperto e começo a subir. Vou lá na frente e deixo. Olha. Tá? Agora, nesse momento, eu preciso fazer uma outra faixinha dessa. Porém, eu tenho que deixar um espaço onde uma outra faixa vai em cima dessas duas, vai passar no meio. Só que não pode entrar dentro dessas duas faixas. Vou mostrar pra vocês aqui como que é isso que eu tô falando. Sempre limpando o bico, tá? Deixa um paninho assim, ó, esses paninhos de cozinha, descartáveis, pra vocês ir limpando aqui o bico e ficar um trabalho bem limpo. Aqui, ó, vejo mais ou menos um espacinho onde o meu bico depois vai entrar. Por exemplo, ó, eu quero, a minha próxima tira, eu quero que passe fique um pouquinho em cima dessa e um pouquinho em cima da outra. Então, eu sei que eu tenho que deixar um espaço pra
não entrar a tira que vai em cima, ó. Então eu vou com calma, faço a mesma coisa aqui e deixo. Olha, limpo aqui o bico. Agora, no meio dessas duas, eu vou fazer uma tira com o meu dentinho serrilhado, tá? Com aqui, ó, com esse serrilhado aqui. Então, agora a parte lisa vai pro meu bolo e a parte serrilhada vai ficar pra trás, pra frente, tá? Ó, apertei. Vou fazer com bastante calma para ficar bem detalhado aqui para vocês. Olha, e assim que tem que ficar, tá vendo? Ó, aqui eu tenho uma lisa, outra lisa, e em cima das duas lisas eu passo uma serrilhada, tá ok? Muita gente acha que essas duas partes lisas é onde o efeito fica totalmente diferente, o resultado fica diferente. Quando as pessoas acham que eu alisei todo o meu bolo e venho colocando só a serrilhada no meu bolo com essa distância. Então a pessoa fala, eu faço, não consigo entender como que é para ficar esse efeito. Então é isso, tá bom? Existe, você com esse bico aqui, você vai fazer essas duas partes, serrilhada e a lisa. Ok? Então a gente vai fazer agora em toda a nossa lateral esse mesmo processo, tá bom? Vamos lá. Estão perguntando se pode usar esse brigadeiro para fazer recheio e se pode colocar frutas. Pode, gente. Esse brigadeiro é perfeito. Vocês podem colocar para cobrir o bolo, como eu estou utilizando aqui agora. Vocês podem fazer como recheio. Vocês podem estar colocando compota de frutas vermelhas, compotas de qualquer fruta. Pode estar colocando Nutella, que aqui também o pessoal gosta muito de leite ninho com Nutella. Você pode estar colocando morangos, tá? Fazendo aquele processo lá que eu ensinei para vocês de sorar o morango, né? Colocar aquele açúcar no morango, numa peneira. Eu acho que muita gente já viu o vídeo que eu tenho aqui no meu Reels. E então, assim, dá para utilizar com frutas. Ou outras frutas também, cereja, tá? Em calda, pêssego, abacaxi, uma compota de abacaxi, por exemplo. Então, assim, dá para usar com muita coisa. É só você fazer uma contenção e colocar esse recheio mais molinho que você tem dentro e depois finalizar novamente com isso aqui, tá? É difícil, às vezes, eu falar para vocês, mas na prática é bem tranquilo, tá bom? Vamos continuar? É super normal isso aqui acontecer, eu quero mostrar pra vocês. Ó, vocês viram que aqui tinha um pouquinho de ar dentro da minha manga de confeitar, ó, e abriu um buraquinho, tá? Não liguem muito para isso, a gente tá fazendo um bolo artesanal, tá? A gente sempre preza para que fique bem certinho, mas assim, antes eu ficava louca, eu ficava pilhada por causa disso, eu tirava. Não tem problema, ó, nesse momento aqui, se você quiser tirar, vou mostrar para vocês que vocês conseguem também. Ah, Desirê, eu queria tirar, tem como? Tem, olha aqui, ó. Consigo mostrar, Marrom? Deixa eu ver aqui. De lado. De lado aqui? Ó. Até no meu bolo, eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tiro. Aí, se você tá no seu bolo de verdade, você vem, ó, com esse restinho que ficou, dando uma espatuladinha. Deixa tudo aqui certinho, ó. Pronto, faço outro. Então, é maravilhoso trabalhar com brigadeiro por conta disso. Prontinho, ó. Aí eu já coloco um que tá perfeito, ok? Agora a gente vem com a parte serrilhada de novo. Olha só que bonito que vai ficando. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Cuidado na hora que vocês forem colocar essas tiras
sobrepostas, tá? Por quê? Se eu não tiver uma certa pressão, um certo... Às vezes eu não sei as palavras aqui. Se eu não fizer de uma forma que ele vai grudar, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que na prática, que vai ser bem mais fácil. Peraí. Porque isso pode ocorrer com muita frequência, viu? Então eu acho legal eu falar pra vocês. Vou colocar aqui mais uma quantidade. Pouca. Vou colocar pra cá. Sempre, ó, tenta tirar esse ar que fica dentro do bico, tá? Puxa bem aqui, ó. Vê se não tem nenhum ar lá dentro. Ou tira aqui, ó. Até estourar. Às vezes, se tem pouco, ele dá um estouro aqui. Tá? Mas sempre fica um pouquinho. Por exemplo, que eu ia falar pra vocês. Vou fazer aqui fora. Se eu faço aqui, ó, uma tira, e eu não grudei muito bem no meu bolo, fiz bem longe, aqui. A outra, fiz também aqui, ó, meio que aéreo o negócio, ó. Uma que ela vai ficar rachando e outra que ela tá desgrudando aqui do meu bolo, ó. E isso acontece, né? Porque tá no isopor não, porque ela vai acontecer isso se você não fizer uma pressão pra grudar no seu bolo, tá? Aí tá, você fez isso nessa. Aí eu vou fazer uma sobreposta pra vocês verem. Tá, fiz aqui, sem grudar, com medo, né? Aí eu vou fazer agora essa. Também, do mesmo jeito, ó. Você não tá grudando no seu bolo, ó. Aí, você vai transportar esse bolo. O que vai acontecer aqui com ele? Na hora que ele for chacoalhando ali, mexendo no transporte, ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Desgrudar aqui do seu bolo, ó. Tanto daquela pré-cobertura que eu falei, como de uma tira para outra. Então, isso aqui vai ficar mole, sabe? Não vai ter grudado em nada, não vai ter agarrado nem na cobertura, nem uma tira na outra. E você vai ver o seu bolo começar essas tiras que vão estar meio que independentes, começar a se afastar do bolo. E aí, pensa na dor de cabeça que você vai ter. Então, sempre faça essa pressão pro bolo, em cima do bolo, né? E também quando você for sobrepor entre essas duas tiras, tá joia? E aí, tá dando pra entender, gente? Tô explicando certinho, será? Porque eu acho que as dúvidas que mais eu respondi nos últimos dias foram essas aqui que eu tô trazendo pra vocês. Então, vamos continuar. Deixa eu só pegar aqui uma para secar minha mão. Vamos lá, vamos continuar. Vou colocar mais um pouco. A quantidade que eu uso de cobertura vai depender de algumas coisas. Por exemplo, se você
pressionar o seu bico para sair essa cobertura, dependendo da pressão que você for colocar, essa cobertura, essas tiras vão ficar mais gordinhas ou mais magrinhas. Porque se você pressionar, fizer a pressão, né, e correr e ir mais rápido, elas vão ficar mais fininhas. Se você fizer a pressão e for mais devagar, elas vão ficar mais gordinhas. Então, nesse caso, no final, dá uma diferença boa no peso, tá? Na quantidade de recheio, de cobertura que você utilizou. Então, isso você tem que padronizar, né? Mas é só mesmo com a prática para você saber qual é a pressão que você gosta para o resultado final, porque também vai interferir aí no resultado aqui. Não muito, mas você vai ver um bolo mais gordinho, com as tirinhas mais gordinhas ou mais magrinhas, mais fininhas, tá bom? Então, depende um pouco disso também. Ó, tá estourando. Por exemplo, aqui, quer ver? Eu vou mostrar um negócio pra vocês, outra coisa. Se eu faço aqui, ó, apertei muito, ó. Ó o tanto que essa aqui ficou mais gordinha do que essa aqui de trás. Ó. Por quê? Porque eu apertei, eu pressionei, só que eu demorei para subir. Então, se acontece isso, vocês veem que, assim, às vezes se essa tira, sei lá, tem 30 gramas, se essa aqui tem 30 gramas, essa aqui ficou com 40 gramas facilmente, tá bom? Então, no final, você vai ver que você utilizou bem mais cobertura do que realmente deveria ser, tá? Mas é só com a prática mesmo para vocês verem a pressão que vocês precisam colocar para não ficar um bolo muito, uma cobertura muito grossa, tá? Acaba até ficando enjoativo. Certo? Vou tirar aqui só pra gente... Eu não vou utilizar mais esse recheio, tá, gente? Isso aqui é só pra nossa live mesmo. Quando eu utilizo esses recheios desses bolos, a gente às vezes começa a... Quem aqui quer treinar, aqui da confeitaria, é aonde usa isso aqui pra ficar treinando. Depois joga tudo fora, tá joia? Então não fica assim, ainda mais o isopor que ele é usado várias vezes. Se você for treinar, faz uma quantidade assim, até um pouco menor, e treina, guarda, treina. E aí, quando você não aguentar mais, que ele já não tiver, já saiu da textura, já açucarou, aí você joga fora. Se você quiser falar enquanto... Mais um pouquinho aqui pra gente finalizar a nossa lateral. Ó, eu tive um problema aqui com as perguntas. Se alguém mandou alguma pergunta e puder mandar novamente, que não deu pra eu ver. Ah, tá. Gente, quem perguntou, por favor, tem como perguntar de novo? Porque eu acho que a Letícia teve algum problema aqui com as perguntas e não conseguiu ver, tá? Então, pode perguntar de novo que a gente vai responder aqui pra vocês rapidinho, tá bom? É que eu perguntaram se são 2 bicos que você tá trabalhando. Não.
Não é. É um bico só, que é o 2B da Wilton. A gente utiliza um lado e o outro. Um pro liso e o outro pro serrilhado, tá bom? Deixa eu lavar aqui o meu paninho. Dar uma conferidinha aqui no meu bolo. Essa cobertura, vocês podem utilizar em vários bicos, tá bom? Vários bicos mesmo. Deixa eu ir dando uma limpadinha aqui que eu fico agoniada. Vamos lá. Peguei um saco bem grande que não precisava, viu, gente? Esse saco gigante. Vamos finalizar. Então, para quem chegou agora, ó, vamos acompanhar aqui que eu tô utilizando o bico 2B da Wilton. No momento, aqui, ó, eu utilizo o liso para fazer esse efeito. Depois eu utilizo do outro lado serrilhado para fazer essas tiras sobrepostas, tá bom? Olha como cresce o bolo, gente. Olha a quantidade de cobertura que tem, né? Olha só como que fica gordinho o nosso bolo depois de coberto. Sempre tentando, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Que o topo aqui, ó, fique, tá? O topinho aqui, fique mais ou menos do mesmo, tá? Vocês parem mais ou menos na mesma altura. Porque depois fica mais fácil. Terminei aqui o nosso bolo, ó. A lateral todinha a gente já fez. Olha que lindão que ele tá, gente. Eu amo esse bolo. Foi o primeiro bolo coberto que eu fiz na minha vida. Foi exatamente esse, o bolo brigadeiro. Então eu tenho um carinho assim especial por ele. Então aqui, ó, terminamos a nossa lateral. Agora a gente vai trabalhar aqui embaixo, tá? Aqui no pezinho aqui do nosso bolo. E depois a gente vai trabalhar com ele aqui em cima, no nosso topo. Tá joia? Ó, aqui eu tenho o bico 4B da Wilton. Esse aqui. É uma pitanguinha aberta, ó. É uma pitanga menorzinha aberta aqui, tá? Cheia de dentinho. Vou utilizar aqui. Olha que interessante. Vocês viram que eu acabei de retirar esse bico, né? Ó, que a gente fez aqui, que é o 2B. Com o mesmo saco, com a mesma manga de confeitar, com o mesmo adaptador. Eu só vou trocar de bico, ó. Retirei aquele, coloco o meu bico aqui e venho e fecho ele, ó. Travo ele aqui, ó, em cima. Tá? Então, assim, a gente não precisa estar fazendo outra manga de confeitar, colocando recheio em outro. Então, aqui, ó, como eu sei que eu vou utilizar só essa cobertura, isso aqui é uma mão na roda, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vocês viram que quase não aparece aonde eu terminei aqui o meu bolo, né? Então, assim, esse bolo, a emenda dele é quase imperceptível, tá? Ó, vou mostrar onde que eu terminei ele aqui, ó. Tá vendo que ele tá mais juntinho? Às vezes ele fica mais juntinho, às vezes ele fica realmente no tamanho certinho, na distância certa, tá bom? Então agora eu vou usar o bico, qual que eu falei? 4B da Wilton, e vou fazer umas pitanguinhas aqui, ó, na minha lateral, pra fazer um acabamento. Aperto, puxo. Ó, aperto, puxo. Aperto, puxo, ó. Vou fazendo bem pertinho uma da outra para não ficar um vão, tá? Ó. Isso vai dar o acabamento aqui, ó, embaixo, tá? Do meu bolo. Ó, a Keline perguntou se esse recheio é brigadeiro branco ou de ninho. Ninho, tá? Esse é E de ela brigadeiro. também perguntou se esse adaptador é universal ou tem de vários tamanhos. Não, esse aqui é universal, é o tamanho grande, tá? Esse eu consigo adaptar esse aqui maior e o médio. O pequenininho, por exemplo, esse aqui, ó, eu tenho um adaptador pequenininho. Eu tenho um adaptador menorzinho para esses biquinhos aqui menores, tá? Então, ó,
esse eu utilizo nesse, tá? Tiro aqui e coloco aqui, tá? No caso, estaria dentro da minha... Coloco assim. Esse aqui fica muito grande para esse aqui. Então, ó, no pequenininho tem um adaptadorzinho mesmo para ele, próprio para ele. Tá joia? Vamos continuar aqui, ó, fazendo as pitanguinhas. Pronto, finalizamos, ó. Certo? Agora aqui em cima eu vou utilizar outro bico. Eu poderia utilizar esse aqui, fazer, sabe, as pitanguinhas aqui em cima. Aqui na confeitaria eu faço 2 tipos de bolo brigadeiro nesse formato, tá? Eu faço o bolo brigadeiro especial, que eu coloco aqui, ó, na lateral morangos e brigadeiros, vou fechando aqui, tá? Com morango e brigadeiro todo o meu topo. E também eu tenho o bolo brigadeiro simples, que eu faço uma marcação aqui circular, né? Uma marcação aqui com uma outra forminha menor e vou acompanhando essa marcação fazendo essas pitanguinhas aqui em cima, tá joia? Então tenho essas 2 formas. Também tem uma outra que você pode fazer, aí essa eu deixo à vontade. A pessoa fala assim, eu queria com umas rosas em cima, eu queria com brigadeiro em cima, aí eu coloco só brigadeiro em cima, eu queria só com morango em cima, a gente coloca. Eu queria com, geralmente no final do ano, a gente tem bastante cereja fresca, a gente tem mirtilo fresco, então eu coloco aqui cheio de frutas vermelhas, fica lindo, tá? Então, ó, agora eu vou trabalhar com o bico 1M da Wilton, que é esse aqui, tá? É uma pitanga também grandona, com esses dentões aqui. 1M eu acho que é um dos bicos mais famosos da Wilton. Todo mundo ama, todo mundo usa muito, tá? A gente vai utilizar ele aqui em cima. E aí, gente, vocês estão gostando? Tá dando pra entender certinho? Se tiver passando alguma coisa aí que eu não tô falando, vocês podem me perguntar, tá bom? Às vezes eu acabo não... A Kelly me falou que falou assim, ó, acredita que não sei colocar o adaptador no saco de confeitar? Depois a gente vamos fazer um tutorial, como que é o nome dela? Keline. A gente vai fazer um tutorial pra você, tá? Como que coloca vou pegar um do zero, como que é, e você vai entender certinho, não tem segredo nenhum, é super simples. Só toma cuidado na hora de cortar a manga de confeitar, porque senão, nesse momento aí, pode dar um ruim, tá? Doces da Babi tá perguntando quanto tempo pro recheio ficar em ponto de bico. Olha, o tempo para chegar no ponto é meio, né, assim, depende muito do seu fogo, né, da quantidade que você está fazendo. Se você fizer uma receita, por exemplo, é mais rápido. Se você fizer 3 receitas dentro da panela, vai demorar mais. Aqui na confeitaria a gente faz naquelas panelas mexedoras, né, então a gente faz ali 8 receitas de uma vez, né, que é a quantidade máxima que eu consigo. Então demora um tempo. Então, na verdade, não é o tempo. Aqui é o ponto. Na hora que eu levanto esse meu recheio, essa minha cobertura, na hora que eu levanto com a espátula da colher, ela tem que cair em blocos. Cai um pedaço, depois cai outro, tá? No curso eu ensino isso. No curso gratuito também, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode olhar lá como que é, tá? Vamos lá? Então aqui, ó, eu já tenho mais ou menos, ó, deixa eu mostrar aqui o topo. Aqui eu tenho mais ou menos certinho, eu deixei bem certinho aqui a finalização aqui, né, na hora que eu puxei aqui pro topo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma forminha menor, você pode pegar pra mim de 13 centímetros, pra eu mostrar pra eles. Por favor, Tita. Eu posso colocar uma forminha aqui
pra marcar. Porque senão você fala assim, ai, pra mim é difícil a mão livre aqui, né, fazer o acabamento pra ficar certinho, pra centralizar. Então, o que você pode fazer? Esse bolo tem 15 centímetros de diâmetro. Eu tenho uma forminha de 13, tem a forminha de 11 também, né, Tita, lá? Calma aí, deixa eu se você achar que a forminha de 13 vai ficar muito perto da sua beiradinha aqui, sabe, da beiradinha do bolo, ó, às vezes ela fica muito aqui, ó, perto da borda. Então, se você quiser diminuir, deixar isso mais centralizado, também tem. Aí você vai colocar ou um círculo menor, né, de uma marcação menor, ou uma forminha menor. Essa é de 13, a Letícia tá trazendo uma que tem 11 centímetros pra mim. Isso. Ó, eu tenho essa forma aqui, que tem 11 centímetros. Aí, o que eu faço? Ó, olho aqui, bem por cima do meu bolo. Vou centralizando aqui. Puxo mais pro lado, olho. E você pode jogar ela aqui em cima, tá? Porque ela não vai amassar. Então, assim, ó, você coloca, antes de você apertar, você só vai vendo se tá bem centralizado. Pronto. Ah, eu acho que agora tá. Beleza. Aí eu dou uma apertadinha aqui, ó, nela, pra marcar. E com cuidado, ó, eu tiro. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha aqui. Tá vendo a marcação? Ó, marcação aqui. O que eu faço aqui agora? Pra ficar bem rente... Gente, hoje foi a aula do bolo brigadeiro, hein? Pra ficar rente, o que eu vou fazer? Ó, pra ficar nivelado aqui o meu bolo, eu vou puxando da marcação pro centro do meu bolo, ó. Viro. O pessoal que tá falando que dá pena esse bolo ser fake. É mesmo, né, gente? Podia estar bem comendo ele depois disso aqui, né, Marrom? E ela queria, viu, gente? E eu queria. Aí agora, com a nossa marcação feita, a gente vai começar aqui, ó, trabalhar com o bico 1M da Wilton, fazendo umas rosetas. Marrom, você não consegue colocar bem no topo aqui? Ou eu chegar mais pra cá pra você filmar com aquela câmera pra eles verem? Ou dá aqui? Dá? Que eu queria mostrar pra vocês. Só acho que só dá uma baixadinha. Eu queria mostrar bem pra vocês como que eu faço. Ó, aquele me perguntou assim, um bolo desse brigadeirudo dá pra fazer de andar com um bolo menor em cima? Dá. Com certeza. É só você fazer a estrutura dele aqui dentro, tá? Você fazer uma... Como é que fala? Às vezes, gente, as minhas palavras não vêm aqui. Fazer uma... Como que você... Uma estrutura que fala? Uhum. Né? É, pra colocar... Isso, você vai colocar uns 4 canudinhos aqui, depende do tamanho do seu bolo. Você coloca uns canudinhos aqui e faz o outro bolo separado, tá? Ó, vamos lá. Aqui em cima eu quero fazer um bolo desse tamanho. Cadê? Quero fazer um bolo aqui, ó, desse tamanho aqui em cima. O que eu faço? Faço com um pratinho aqui nesse bolo. Faço esse bolo todinho aqui, tá? Com já a minha estrutura aqui. Coloco o meu bolinho e tá certinho. Ó, como que ia ficar um bolinho de 2 andares desse. Ficaria mais ou menos assim. Depende da altura aqui. Tá? Então dá super certo também, fica lindo. Uma hora dessas eu vou fazer um bolo desse pra vocês verem. Fica lindo. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Posso ir, Marrom? Fiz uma roseta. Dá pra ver? Não, pode deixar. Fiz uma roseta. Agora eu vou aqui, ó. Do lado da outra, ela vai ultrapassar essa aqui, onde tinha o biquinho, ó. Tá vendo esse biquinho que eu puxo aqui, esse rabinho? Eu vou fazer em cima dessa para poder tampar esse rabinho. Passo em cima, giro, deixo o rabinho pra cá. Aperto, giro, passando em cima da minha roseta.
paro. Aperto, giro passando em cima da outra roseta, paro. E vou fazendo isso aqui até acabar. Mais uma aqui, que é a nossa última. Aqui, ó, eu levo meu rabinho lá pra dentro. O rabinho aqui pra dentro pra não aparecer, pra não ficar emenda. Lembra sobre as emendas que a gente conversou já sobre isso aqui, tá? Ó, ficou assim o topo do meu bolo, tá? Vou dar só uma viradinha aqui marrom pra ver. O topo do meu bolo, deixa eu voltar pra cá assim. Tá vendo que agora aqui vou conseguir fazer uma roseta, só uma roseta aqui no meio? E vai ficar lindo, tá bom? Então vamos lá. Coloquei o rabinho aqui, ó, pro centro aqui do meu bolo. Aqui bem centralizado, eu vou apertar, vou girar, passando em cima das outras aqui um pouquinho e puxo. Prontinho. Olha que fica certinho, gente, tá? Aqui já estaria perfeito para vocês enviarem esse bolo pro cliente, tal. Então, estaria certinho. Outra coisa que dá para fazer, vou até pegar uma qualquer aqui que tá mais fácil, colocar, ó, umas pérolazinhas aqui, sabe, aqui no meinho. Em cada miolinho, tem gente que pede, que às vezes vê na internet. Ah, eu quero uma assim. Faz. Faço sim. Estão aqui perguntando se eu sou a moça que fica aí na frente. Acho que estão me confundindo com a Bruna. Não, a Letícia trabalha aqui na cozinha comigo e ela me ajuda nas lives. E quem fica lá na frente, no caixa, é a Bruna. A Bruna fica mais lá na frente, mas às vezes também ajuda a gente aqui quando precisa na cozinha, tá? Olha só que legal que fica se eu colocar as pérolazinhas, tá bom? Ah, Desirê, ficou lindo tudo, mas eu queria com morango, igual tá lá na foto. Beleza? Aqui eu tenho, ó, morangos. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha decoração com morangos, igual tá na foto. Aqui, ó, já tenho os meus morangos higienizados, bonitinhos, né? Corto aqui no meio. Pode colocar inteiro? Pode, ó. Vamos pensar aqui, ó, se a gente colocar inteiro. Ó, como vai ficar. Coloco aqui, coloco outro aqui. Sempre tentando pegar os morangos, né? Escolher uns morangos do mesmo tamanho, para não ficar um morangão, outro moranguinho, tá? Então, assim, eu acho que o resultado final, se você se prender a esses detalhes, vocês vão ver que fazem toda a diferença, tá bom? Então, não economizem aí em pensar nos detalhes. Ó, se eu quisesse colocar inteiro, ficaria assim. Ah, mas aí eu queria com ele cortado. Beleza, vamos fazer com ele cortado. Eu tiro aqui e vou colocar no mesmo lugar que esse aqui cortado tava. Corta aqui no meio, ó. Não tiro, tá? Eu costumo não tirar, não sei, é do meu gosto. Eu deixo aqui com essa folhinha verde no meu morango, tá? Corto bem no meio e, ó, coloco ele aqui. Colocando aqui. Tá perfeito. Ai, muito obrigada, gente. Eu quero muito que vocês aprendam, eu quero muito que vocês façam, que ajude vocês aí com mais uma decoração de bolo, com mais uma cobertura bacana. Porque, né, sempre é válido ter coisas diferentes, né, no cardápio. Ó, a Simone perguntou se antes de fazer a decoração tem que fazer alguma blindagem. Isso. Eu falei isso no começo da live, que a gente sempre tem que fazer uma pré-cobertura antes de iniciar a cobertura mesmo, né? Essa aqui. Então, eu sempre faço uma pré-cobertura com o mesmo recheio, com uma cobertura mais molinha, tá? Não essa cobertura assim, porque, por exemplo, eu tô aqui com o meu bolo, tá? É massa de chocolate, é massa de baunilha.
e eu preciso fazer uma blindagem. Não é bem uma blindagem, é uma pré-cobertura. Nesse caso, esse bolo aqui é uma pré-cobertura. Blindagem eu falaria mais assim da ganache. Eu passaria no meu bolo, cobriria o meu bolo, faria essa pré-cobertura nesse bolo com essa mesma cobertura, só que eu levaria ela um pouquinho no micro-ondas, tá? Para ela ficar mais molinha, mais macia e deslizar melhor aqui no meu bolo, tá? Depois que ela esfriar, ela vai ficar durinha assim. Por isso que assim, eu não falo para você fazer um mais molinho. Só esquenta que ela vai amolecer e depois que ela passar aqui, esfriar, ela vai ficar durinha. Então vai ficar perfeita, tá? Aí depois disso você vem fazendo esse trabalho aqui dessa decoração e vai dar super certo. Vai ter aonde a sua cobertura grudar, né? Se agarrar, então não vai ter problema nenhum. Agora, se você não fizer isso, eu já não garanto o final, tá? O resultado final do seu bolo. E aí, gente, gostou? Pode fazer assim. O morango não vai soltar água. Nesse caso aqui, vai demorar muito para ele soltar água, tá? Esse morango, o que que eu faço? Eu higienizo ele com água e aquela soluçãozinha que eu também já mostrei para vocês, que é aquela solução de frutas e verduras. Deixo lá um pouquinho e já seco bem esses morangos, tá? Deixo ele bem sequinho. Depois disso, eu deixo ele aqui descansar e depois eu vou colocando. Aqui nesse caso, vai demorar muito para ele começar a soltar água ou talvez não vai soltar nenhuma, porque ele vai até dando uma ressecadinha. Agora, se eu tivesse cortado ele, picado, tirado esse verdinho, aí ele começa a querer soltar mais esse sorinho, esse caldinho que tem dentro dele, tá bom? Então é isso. Aqui eu poderia estar colocando um moranguinho menor aqui no meio, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu fizesse. Aqui eu sempre penso nesses detalhes. Aqui no meio eu colocaria um moranguinho menor. Aqui tá grande, ó. Mas eu colocaria aqui no centro do meu bolo um moranguinho menorzinho para ele ficar assim. Então, gente, essa decoração aqui é do seu gosto. Eu quero colocar cereja, eu quero colocar morango, mirtilo, o que mais que dá para colocar? Flores naturais, eu quero colocar um topo de bolo personalizado, vale tudo, tá bom? Então vocês viram que não é difícil fazer, é só seguir algumas regrinhas, algumas técnicas, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mostrei para vocês às vezes os erros, né, que às vezes a pessoa pode cometer, achar que é igual, achar que essa parte aqui, ó, lisa, todo mundo, gente, mas assim, eu acho que 90% das pessoas que me perguntam sobre esse bolo brigadeiro, eles acham que eu cobri, né, espatulei o meu bolo todinho, ele ficou assim, e eu só vim, até a Letícia, quando viu da primeira vez eu fazendo, ela falou, nossa, eu achava que você deixava ele todo liso, e depois você vinha fazendo essas tirinhas aqui serrilhadas. Então, o resultado é totalmente diferente, tá? Vocês vão, se uma hora vocês quiserem testar aí pra ver na hora, vocês vão ver que não dá esse resultado. Porque o bolo brigadeiro, ele, pra ter esse resultado, ele precisa fazer dessa forma, utilizando esse bico. Aí, gente, depois, eu quero, com essa cobertura, Desirê, eu quero testar outros bicos aqui nesse bolo. Ótimo! O que a gente consegue fazer aqui? Eu tenho vários bicos. Deixa eu colocar meu bolo pra cá e mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui, ó, vários bicos. Então, ó, por exemplo, com esse bico aqui, que é um M, eu consigo fazer, ó, rosetas. Dá pra pegar, Marrom? Tá? Ó, eu consigo fazer, ó, rosetas. Eu consigo fazer uma conchinha, tá? Que eu poderia fazer no meu bolo ali na lateral, que é essa aqui, ó. Nessa aqui, que eu fiz na lateral do meu bolo, eu posso fazer essa aqui. E aí, por exemplo, no outro bico, essa cobertura, ela consegue, você consegue trabalhar com ela com vários bicos. Tem esse aqui, ó, que a gente utilizou aqui para fazer o acabamento aqui na parte de baixo do nosso bolo. Eu também consigo fazer umas rosetas com ele, ó. Tá vendo?
Consigo fazer as ondinhas, tá? Ó. Eu consigo fazer as pitanguinhas. Então, essa cobertura, ela é maravilhosa. Cupcake, pode cobrir cupcake também, viu, gente? Aqui, ó, com esse bico aqui, do 124 da Wilton, eu posso fazer babados, eu posso trabalhar... Deixa eu só tirar. Ó, eu posso fazer os babados aqui, ó, com esse bico. Esse é o 124. Eu consigo fazer dessa forma aqui também, ó, que eu faço aqui do lado. Então, tem uma porção de bicos que atendem você com essa cobertura, por mais firme que ela seja. Tem alguns bicos muito pequenininhos, que às vezes fica mais complicado por ser uma cobertura muito densa, muito firme, tá? Ó, tenho esse aqui que é o 6B da Wilton, que eu gosto muito de cobrir um cupcake com ele. Vou mostrar aqui pra vocês que efeito bonito que ele dá. Perguntaram se nessa cobertura contém chocolate. Não, nessa não. Nessa só contém leite condensado, creme de leite, manteiga, leite em pó. Só, tá? O de chocolate a gente já acrescenta o chocolate branco em gotas ou em barra, tá bom? Então, ó, com esse bico aqui, o 6B da Wilton, eu também consigo fazer uma espécie de rosetas, ó, só que maior. Consigo fazer pitangas também. Eu consigo fazer a minha cobertura do cupcake, aquela que, ó, vai enrolando aqui, ó. Por exemplo, coloco aqui, vou subindo aqui, ó, meu cupcake. Então, ó, consigo fazer também as ondinhas. Então, é isso, tá? É bem bacana mesmo. Então, todas essas aqui, ó, esses aqui que eu fiz pra vocês, todos esses eu consigo trabalhar no meu bolo. Rosetas, faço o cake, o rose cake, né? Aqui eu posso estar fazendo a minha lateral de baixo. Posso cobrir o meu bolo todo com esse bico também. Posso cobrir assim. Posso cobrir ele todo de pitanguinhas. Posso fazer também os babados no meu bolo. Então, ó, posso usar no meu cupcake, ou também aqui em cima, ó, esse aqui eu também gosto de fazer mais ou menos esse formato em cima do meu bolo, tá? Aqui, ó, no topo do meu bolo, e depois colocar uma cereja, ou colocar um brigadeiro em cima, um morango, fica lindo, tá? Então, ó, gente, infinitas possibilidades para vocês trabalharem com brigadeiro. Ah, mas brigadeiro é muito restrito, eu não consigo trabalhar com muita coisa com brigadeiro. Imagina! Brigadeiro é sensacional. Pra mim, sou até suspeita de falar sobre brigadeiro, porque eu comecei trabalhando com brigadeiro, só sabia fazer brigadeiro para enrolar. Depois eu fui estudando, fazia brigadeiro para recheio, aprendi a fazer várias texturas de brigadeiro. Então, uma coisa assim que eu posso falar pra vocês... Tô bebendo água, gente, porque senão eu não consigo falar. Eu falo com propriedade sobre a versatilidade do brigadeiro, tanto para recheio, quanto para cobertura, como para bolear. Então, às vezes, se você tem uma receita bacana no seu negócio de brigadeiro, você consegue fazer muita coisa, mas é muita coisa mesmo, tá? Por exemplo, eu, Desirê, consegui fazer uma forma, lá no meu curso eu explico, que eu consigo, com essa receita, com essa mesma proporção de ingredientes, eu trabalhei assim com uma linha, né? Eu consegui fazer antes eu trabalhava com um ponto de cobertura, um ponto de recheio, um ponto para bolear, né? Eu tinha que fazer um brigadeiro para cada, proporções diferentes. Não, eu fui para otimizar a minha produção, o meu negócio,
eu fui fazendo, por exemplo, aqui a minha cobertura e o meu recheio, eu fui adaptando até eles chegarem num ponto certo que fica tão bom para recheio como fica bom para cobertura, tá bom? E também com essa mesma receita eu boleio, eu faço minhas taças, eu faço as minhas sobremesas, enfim, faço meu bombom de morango, eu faço as minhas trufas de morango, né? Aquelas que você coloca o brigadeiro, coloca o morango, faz tipo uma coxinha ali, uma trufa, banha no chocolate, então é maravilhoso, tá joia? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Quem tiver mais alguma perguntinha, pode perguntar pra gente. Se puder mostrar o bico que você usou mais uma vez. Tá, vamos lá. O bico que eu utilizei, vamos lá, vamos recapitular o que eu utilizei aqui no nosso bolo. Utilizei o bico 2B da Wilton para fazer essas duas texturas aqui da minha lateral, ó, serrilhado e liso. Serrilhado e liso. Foi o que eu utilizei aqui na lateral do meu bolo. 2B da Wilton. O que eu utilizei aqui, ó, para fazer essas pitanguinhas aqui, para fazer essa finalização aqui do pezinho do meu bolo? Eu utilizei o bico 4B da Wilton, tá? Ó, fiz essas pitanguinhas aqui com esse bico. Aqui no topo do meu bolo, eu fiz as rosetas com o bolo 1M da Wilton, tá? 1M da Wilton, que é super famoso, vocês conhecem bem. Então, eu só utilizei 3 bicos aqui nesse meu bolo, tá? Um na lateral, um aqui no pezinho do meu bolo e um aqui no meu topo. E foi só isso, tá ok? Outra coisa, se eu tivesse recheado, que se esse bolo fosse verdadeiro e tal, pro recheio eu gosto de utilizar o 1A da Wilton, tá? É um perlê, ele deposita super bem o recheio dentro do meu bolo, fazendo o meu bolo ficar com as camadas, né? Com todo o meu recheio bem certinho, com a espessura certinha. Então eu gosto muito de utilizar 1A da Wilton para rechear os meus bolos, tá joia? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês, tenha tirado todas as dúvidas que vocês me mandam em relação a esse bolo brigadeiro. Lá no curso eu faço ele com a cobertura ao leite e hoje eu fiz aqui de ninho para vocês verem que não tem diferença nenhuma, tá bom? O resultado é o mesmo. Um beijo para vocês. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que perguntou, todo mundo que interagiu aqui comigo. Tá? A live vai ficar gravada. Quem perdeu pode assistir depois, que eu conto lá tudo certinho. Eu acho que ele ficou bem bacana. Eu acho que deu pra gente tirar bastante dúvida aqui de vocês. Um beijo pra vocês. Muito obrigada e até mais.